bem-vindos ao mais um podcast Café com Grace Kelly. E hoje o nosso assunto vai ser comunicação, estímulo de fala e como nós vamos fazer para estimular desde criança para que tenhamos aí adultos com habilidades de comunicação, de expressão, porque nós sabemos que é muito bacana, não é? E é muito importante ser inteligente, ter estratégias, pensamento sistêmico, mas se nós tivermos tudo isso e não soubermos verbalizar o que nós queremos, não é? Nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Então hoje o nosso café vai ser com a Thaís, nossa querida amiga, que vai nos falar um pouco sobre a profissão, sobre ela, como ela escolheu essa profissão. E vamos aqui ao nosso café. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, eu sou a Thaís, fonoaudióloga, sou formada há 20 anos já, Olha! Né? E sou apaixonada pela fonoaudiologia. Eu me encontrei mesmo na minha profissão, entrei sem praticamente saber o que era e gostei muito e sou bem feliz na minha profissão. Quando você fala, escolhi a minha profissão, como é que foi essa escolha na faculdade? Sim. Eu terminei o colegial muito cedo e não sabia, não tinha nem ideia do que eu faria. E aí eu fui excluindo algumas coisas e eu não gostava muito de nada que tinha sangue, né? Então eu decidi fazer algo que seria da saúde, mas que não mexeria com sangue, seringa, essas coisas. Então você queria algo da saúde, sim. Mas você foi excluindo o que você não gostava. Aí eu não queria fisioterapia e decidi fonoaudiologia, mas eu não sabia o que era fonoaudiologia. Que legal. Eu sabia que trabalhava com comunicação, mas não a complexidade toda dessa comunicação. E como é isso? Como é esse mundo da fono? É um mundo bem interessante, porque nós podemos nos desenvolver em todos os aspectos, né? Nós podemos ser bons em tudo, mas se nós não nos comunicarmos bem, se nós não articularmos bem, né, a boca, o movimento do lábio, da língua, da bochecha, nós nos tornamos pessoas que falam mais ou menos e às vezes a gente nem impacta o outro, né? A gente tem isso, né? Muitas vezes a gente quer falar uma coisa e não consegue. E não consegue se expressar corretamente. Exatamente. Né? Isso é um treino, né? A gente precisa treinar essa habilidade da comunicação, né? Como tudo na vida, para termos excelência, precisa de treino. Né? Então, nós começamos lá do início, com as crianças que já apresentam trocas, omissões de fonemas. Né? Então, o pai nos procura logo com 3 anos. Thaís, meu filho não fala tal fonema, não fala o F. Aí, aos 6 anos, não fala o R, né? Que é esperado. Os 4 anos e meio, a criança começar a falar o R que vibra, né? De prato, de barata. Tem toda uma estratégia. Quer dizer, existe uma sequência, então. Sim, esperada. Fala, existe um marco esperado para cada idade. Existe. Entendi. E aí nós vamos trabalhando. E aí você vai observando que uma criança que é bem desenvolvida nessas habilidades aí, né, de fala, linguagem, habilidades pré-linguísticas, ela se torna um bom falante, ela articula bem. E criança já quase não fala, Imagina. Se deixar um bom falante, vai ser uma maravilha, então. E hoje isso conta muito, né? Lá no passado, nem tanto. Nós tínhamos professores falando com omissões de fonemas, com trocas, né, do L pelo R. Porém, hoje isso não é permitido mais. Você sabe que eu né? percebo hoje as crianças, não é? Falando muito, elas são muito falantes, não é? Já pequenas, assim, elas já articulam bem em expressar o que elas pensam e o que elas querem falar ali para te deixar claro. Sim, hoje as crianças parece que já nascem sabendo, né? Porém, existe um outro lado que nós estamos tendo aí, muitas crianças com transtorno, né, do neurodesenvolvimento, que esse é o meu foco hoje. As crianças que apresentam os transtornos. Que legal. Então, hoje, você tem uma especificidade. Sim, hoje eu trabalho com as crianças que têm transtorno, né? TDAH, TEA, né? Transtorno de linguagem, apraxia de fala da infância. Quando você fala assim, praxia de fala da infância, o que é isso? A apraxia de fala da infância é uma dificuldade bem
a criança tem muita dificuldade de trazer aquilo que ela sabe, que ela compreende para a parte motora. E aí a fono vai avaliando, a criança precisa de ter algumas coisas para esse diagnóstico. Ela precisa ter quebra de coarticulação, né? Ela fala o início da palavra e não termina. Ela tem uma alteração na prosódia, uma prosódia ruim. E ela tem... Peraí, como é que você fala para mim? Prosódia. Explica aqui pra gente o que é prosódia. Sim, a prosódia é tudo aquilo que a gente coloca, esse movimento para falar, né? Então, uma criança que fala mais robotizada, sabe? Essa cortada, né? Quebras na coarticulação. O sa, mas ele queria falar o sapo, então ele tem quebras, né? E tem erros inconsistentes. Ora ele fala o M, ora não. Isso são indicativos de apraxia de fala na infância. Né? E vem crescendo muito as estatísticas que nós estamos recebendo de 30, 31 até 36 por hoje crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Olha, né? Isso, né? E você, na sua profissão, você olha como isso está acontecendo? Vocês estudam isso? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O que aumentou muito hoje, né? Aumentou... segunda união, os pais se casam de novo com uma mãe mais jovem e o pai já é mais velho, né? Ou os pais decidem ter filhos mais tarde, óvulos velhos, né? A nossa alimentação está muito ruim, né? Fast food, a saúde da mulher e do homem não estava boa naquele período da gestação. E também uso de excesso de álcool, drogas, né? Você percebe que o mundo mudou e o mundo está assim, tendo filhos mais tarde, né? Ou nada disso, só genético mesmo, que vem da genética. Então, é genético e meio. Você percebe então, que os dois tem lados. Uma interferência aí interessante de análise, né? Muito. E se você organizar para ter filhos, dá muito certo, né? Você consegue aí ter uma chance de ter um filho típico. Com certeza. Eu gosto muito disso, né? Porque em todas as áreas a gente tem a relação do planejamento. Porque às vezes a pessoa pensa que as ferramentas administrativas, ferramentas de gestão, elas são usadas somente em empresa. E, na verdade, a gente usa o tempo todo na nossa vida, né? Planejar, organizar, coordenar, controlar e agir, para que a gente possa efetivamente ter resultados positivos. Porque tudo que eu faço degringolado, o resultado vai ser degringolado. Exato. Então, se eu tenho a intenção em ter filhos, eu preciso, antes de qualquer coisa, não é? Buscar, então, como está o meio que eu estou atuando, que eu estou vivendo, a minha alimentação. Como é que está essa casa? Né? Como é que está essa casa que vai hospedar um novo ser que vai ser construído ali, com os suprimentos que eu tenho ali dentro. Exatamente. E aí você vai fazendo exames genéticos também. Principalmente se você é um pai já de idade acima dos 40, né? Porque acima dos 40 começa a aumentar os riscos. Então você faz exames, você vai suplementar o que for importante, né? Necessário, vai passar pelos médicos e ele vai organizar para receber essa criança, né? E tá livre, então, tá aí 100%? Não, porque tem a genética também, do pai, da mãe, que vem quando mistura os dois. Então, assim, nós não estamos livres 100%, mas a gente pode evitar muitas coisas, né? O problema, tá bom, a questão da genética tem coisas que a gente nem vai saber, vai saber no momento, mas a probabilidade fica menor, né? Não é, na tua visão não fica menor? Com certeza, nos estudos mostram que se você organiza o meio, tudo pode dar muito certo. E outra coisa, né? Organizar o que você falou. Não só... aí a criança nasceu com um transtorno, um probleminha. Aí vamos organizar aquilo também. Até os 2 anos, a gente tem muita plasticidade, bilhões de neurônios, né? Então, quando você estimula uma criança de 1 ano, que a gente já consegue olhar e ter um olhar diferente, que ela tem algo diferente, quando você estimula ela até os 2 anos, dá um turbo de estímulo, TO, fono, faz integração sensorial, faz muitas coisas, a criança, ela consegue
chegar perto de uma criança sem dificuldades, porém nunca vai deixar de ter o transtorno. Só que mas ela tem independência. é aí a questão da inclusão, exato, né? De poder estar ali junto com todo mundo. E ela fica muito bem, ela vem de um nível 3 para um nível 1, porque avançou na fase bem precoce, né? Que tem muita plasticidade, porque depois dos 2 anos e meio, a gente vai perdendo. Claro que até hoje nós temos plasticidade, mas vai lá fazer inglês agora, para você ver a dificuldade. Tudo se torna mais difícil, né? Só que o que eu percebo, né, se a gente veio de uma constância, por isso a constância, veio de uma constância de ações que vão contribuir para o desenvolvimento do cérebro, você se adapta. Você pode demorar um pouco, mas você consegue se adaptar. Não é? Treinar inglês, italiano, francês, espanhol. É legal hoje, até esses sistemas que a gente vê que é possível ir fazendo, não para você vai ficar excelente em falar, mas para treinar o cérebro mesmo, né? Com certeza. E o que é legal entender, eu vejo muito isso, dentro dessa área, o que você observa que é mais desafiador para você? Quando os pais chegam arrasados, né, e não querem aceitar o diagnóstico. É muito desafiador, porque a criança precisa de muitos estímulos para ela se desenvolver, e o pai não quer aceitar aquele diagnóstico. E aí você fica amarrada naquilo, você primeiro tem que cuidar da família, né, dar todo o apoio, organizar aquela família, porque não é só aquela uma horinha que vai na fono, uma horinha que vai na TO. A gente precisa organizar, né, a casa da família, né? A família não sabe nem como brincar com a criança, porque não é brincar igual brincar com uma outra criança que não tem um transtorno. Padrões, né? Padrões. Então, é bem desafiador. E aí tem muitas famílias que não têm tempo para isso, né? E aí a evolução é menor. Quando a família se dedica para aquela causa, a criança avança, né? Nós temos até uma criança aqui na paróquia, que é o meu xodó, que ela avançou muito, porque a família, ela se dedicou 100%, né? Faz tudo o que a fono pede, faz tudo o que a psico pede, e a criança avança muito, ela vai ficar independente. Porque tem ferramentas para isso, né? Exatamente. É muito lindo. E é um grande desafio você olhar e ver que aquilo está estacionado, parou, mas dava para avançar muito, mas a fono atende 1 hora. E a família fica o resto do período, né? Aí nós vamos nas escolas, nós ajustamos aquela alteração que a gente encontra na avaliação. A gente faz um planejamento individual, vai na escola, conversa com o professor para ajudar, né? Porque tem um assistente terapêutico que fica na escola com as crianças. A gente conversa, então a gente alinha o atendimento, todo mundo falando a mesma língua para que a criança faça a sinapse mais rápido, né? E aí o desenvolvimento acontece. Aí tudo, quer dizer, então planejamento, coordenação e controle disso gera resultados excelentes, né? Com certeza. Mas quando você foi escolher isso, você falou, olha, eu fui escolher uma área que não lidava com sangue. E como é que foi mergulhar nesse mundo da fonoaudiologia? Na verdade, eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhida. Porque eu vinha atendendo crianças só típicas, não atípicas. De repente, eu estava num meio só de criança atípica, eu não entendia aquilo, né? E aí eu fui entendendo, e foi quando eu estava procurando o meu propósito de vida. Foi bem naquele momento, quando a gente começou a ter os nossos encontros, que eu passei com você. E aí, lembra que eu te procurei e falei, nossa, mas eu tô meio assim, perdida. É que naquela época você estava só com uma ação, Sim, né? Exatamente. E aquilo foi vindo para mim. Hoje criou uma proporção que eu tive que ficar só no consultório, porque a coisa tá tão grande que eu não consigo mais administrar outras coisas. Eu só fico lá no consultório mesmo, com as crianças com transtorno. Então, e está dando muito certo, porque eu me apaixonei, fui me especializar, fui fazer pós-graduação, todos os cursos nessa área.
E eu fiquei encantada, gosto muito e me encontrei, né? Achei o meu propósito de vida, que é servir, amar, ajudar essas famílias também, É não só as crianças. interessante isso, né? Mas né? precisou do seu passo, Precisou. né? De olhar para você primeiro. E aí, quem sou eu, né? O que Quem eu sou quero? eu? O que eu quero? Depois que eu fui descobrindo isso com você, que você me ajudou, eu fui entendendo que eu acho que aquilo era o meu caminho. E o caminho vai sendo te levar, você vai sendo Fica levada. suave, né? Falei, Quando a gente, mas gente como entra assim? no propósito. Eu estava aqui, eu vim aqui, agora eu só tô aqui. Foi muito rápido. É que eu acho assim, importante, né? Na verdade, eu tenho certeza o quanto é importante a nossa capacidade de decidir. Sim. Porque aí nós temos poder de realizar. Eu não consigo me realizar se eu não estiver focada em mim. Eu falo isso para as pessoas e o café é exatamente para partilhar isso. Por quê? Porque eu percebo até nos atendimentos, quando você falou, olha, as pessoas têm dificuldade em reconhecer uma fragilidade. Nós não temos que ter medo de pedir ajuda. Exato. Não é? Então, entender isso, poxa, eu entendo que até a relação do contato com o coaching, com qualquer outro profissional, ele precisa se abrir para poder pedir ajuda. Sim, porque eu era muito fechada. Eu vinha com umas crenças da infância. E que para estar aqui hoje, eu olhava isso e falava, mas gente, para quê? Mas não é para quê, é porque a gente precisa levar informação. Porque é o que eu falo, o autismo não é o problema é a falta de informação. Sim. Quando você clareia a cabeça do pai e da mãe com toda a informação, tudo acontece. E eu ouvi outro dia uma gravação que você fez, então agora tudo é autismo. Me conta isso, como é que foi? Então agora tudo isso? é autismo, porque os pais não querem ter esse diagnóstico, muitas vezes. Não, ninguém quer ter diagnóstico nenhum que saia fora de um padrão. Nenhum. E aí, eles chegam em mim e falam, Thaís, agora tudo é autismo? Porque eles me procuram para querer saber se a criança é autista. Mas eu não sou neurologista. Mas eu tenho esse olhar porque eu só atendo crianças autistas. Então, eu bato o olho e falo... A tua especificidade é eu nisso. já consigo identificar a criança pequena. Então, tudo é autismo? Não. Tudo não é autismo, mas tudo que falha, tudo que é excesso, tudo que é pouco, criança de 2 anos não fala nada, é autismo? Não, pode não ser. Pode ser um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, pode ser uma dificuldade motora, uma praxia de fala na infância. Não é tudo autismo. Então, né, só para as pessoas entenderem que tem muita coisa. Tem um distúrbio da linguagem pragmática, né, que é aquela linguagem... Traduz pra gente o que é linguagem pragmática. Que é aquela linguagem mais escondida, né? Eu vou te matar de amor. Matar. A criança que tem o transtorno, ela não entende essas coisas. Que é amor e matar, né? Ou então, assim, eu vou guardar. Ou então, o guarda municipal, guarda. São 2 informações, né? Então, essa dificuldade que eles têm aí. E então tudo não é autismo, né? Tem muitas outras coisas que a gente tem que avaliar junto com o neurologista. Como nós temos a relação de olhar para a nossa vida de verdade. Quem nós somos, né? A especificidade que nós temos para poder desenvolver toda a capacidade e talento que nós temos aí. Exato. Porque eu percebo que nós temos grandes talentos escondidos por padrões de comportamento. Por medo de pedir ajuda, por medo de ser, mas eu não sou igual você nunca vai ser igual às pessoas. Exato. Eu olho os videozinhos, né, que eu faço agora e quando eu comecei a imaginar que eu iria gravar alguma coisa no Instagram, mas eu era tão cabeça fechada, eu pensava, gente, olha isso aqui, a blogueirinha fazendo tal coisa. Mas o que eu faço ali não é blogueirinha, é informação. E os pais fazem muito daquela informação na casa deles. Então, olha o tanto que isso é importante, né? Essa quebra de padrões, essa coisa que a gente traz da infância, né? Que você tem que ser assim, a menininha quietinha, não pode abrir a boca, não pode aparecer muito, não pode fazer... Não, você pode fazer as coisas organizadas e sair daquela caixinha, né?
e fazer as coisas acontecerem. Exato. E também, por exemplo, se a pessoa quer fazer desorganizado e quer fazer, é o modo dela, tá Exato. bem, tá tudo certo também. Exato, mas isso é um pré-julgamento do ser que humano. nós fazemos né? conosco mesmo, E que a né? gente busca a cada dia, nós aqui com o Padre Ernesto ajudando a gente a nos libertar desse julgamento das pessoas, né? O tanto que isso A é relação ruim. é isso, né? De evolução espiritual é você soltar essas armaduras que vêm desde cultural, não é? Vem desde que, se você olhar o Império, você tinha que ter todo. Então, é cultural, não é, mas o fulano. Não, é cultural. A gente mesmo. vem nessa situação. Exato. Não é a minha família, a sua, são todas. Isso. A gente traz isso. E agora nós estamos vivendo. Eu olho e falo ainda para os meus filhos: o tempo é lindo. Porque veio uma juventude mostrando para a gente como é necessário olhar com um olhar mais aberto, diferente. E o que eu percebo? Que todas as pessoas vão te fornecer alguma coisa de bom, não é? Você só precisa saber essa condução. Então, como tem profissionais habilitados como vocês, né? A fono, poxa, uma pessoa que não consegue verbalizar, ela começa a fazer, ela começa a falar. Exato. Eu recebi uma criança, né, que sem o transtorno, o mês passado, e a mãe falou: Thaís, fiz 1 ano de fono, né? Você percebe que às vezes também precisa de um trabalho bem organizado. Aí eu falei: mas como assim? Ele só não fala tal fonema. Vamos organizar aqui? A criança, eu falei: olha, eu penso que 4 sessões já tá tudo bem. E realmente, 4 sessões tá tudo bem. Precisa fazer a coisa acontecer, mas organizado. Traz o pai, traz a mãe, nós vamos fazer. Não faz aquela coisa e vai embora e ninguém conversa, né? Precisa organizar. E uma criança perdendo tempo também, desmotivando, né? Perdendo motivação. Então, tem que ser muito organizado todo o trabalho, para que a criança queira fazer e se motive, né? E para que acabe aquilo logo, não é eterno aquilo, né? Já as crianças com transtorno, elas exigem mais, né? Mas acontece, as crianças instalam fonema, é lindo de ver, né? Elas começam, tem uma criança que eu sou apaixonada lá no consultório, o Gui. Ele chegou, não falava mamãe, não falava uma coisa, agora a mãe dele fala com ele fala às vezes errado porque ele está em fase de automatização. Aí a mãe fala: Gui, não entendi. Aí ele só põe a mãozinha, faz a pista que eu ensino e fala tudo certinho. Então ele precisa da pista, né? Então é lindo. E aí vai evoluindo muito bem, uma graça. Ele quer dizer, ele arrumou um recurso. Eu ajudei ele com esse recurso das pistas, porque nós precisamos de algumas coisas para nos ajudarem a evoluir. E depois, no caminho, a gente tira as pistas. Porque instalou, a gente vai tirando e vai ficando suave com aquela situação, né? Mas é muito gostoso, eu gosto muito. Mas isso é lindo. E precisa de um profissional. Porque nós não somos todos os profissionais, né, da área. Então, cada um, né, vai desenvolvendo com aquilo que vai gostando mais, ou sei lá, vai chegando, vai indo, né, vai acontecendo. Na verdade, eu penso assim, se a gente tiver no propósito, como eu tô no propósito, teu coração vai te contar. É verdade. Tem uma estratégia interessante. Tudo que você for fazer que te trouxer tristeza, não faça, né? Porque você está criando. Aí você pode falar assim pra mim: poxa, Grace, mas não faça. Mas tem um monte de coisa que a gente faz que é triste. É padrão de comportamento. Sim. Foi culturalmente ensinado que tem que fazer porque é triste, mas tem que fazer. Não. Se naquele momento você não consegue largar tudo, mas você pode ir devagar, planejando, organizando, para você deixar o que te traz tristeza, não é? Vai me fazer infeliz, desvia. Exatamente. E isso aí é muito verdadeiro, porque dentro aí da fonoaudiologia tinha algumas coisas que eu não queria mais, que estava pesado para mim carregar aqueles fardos, né? Trabalhar 12 horas todo dia. Porque você trabalhava, você tinha passado num concurso lá? Não era concurso, eu fui contratada por uma empresa, né? Tá. E estava bem puxado. E eu fiz laços naquela empresa que eu fiquei amarrada, porque eu não queria soltar. Da emoção, né? E também dos pacientes, porque eu
fico apaixonada por cada um e eu faço uma relação com os pais muito gostosa. Até hoje eu tenho os pais comigo, tudo. E eu tive que deixar, e eu falei com a minha gerente assim, arrasada, e ela também não queria que eu deixasse, mas eu tive que deixar, porque tudo que é muito, minha saúde estava sendo comprometida também. Trabalhar todo dia 12 horas eu não aguentava, né? E aí eu fui deixando. E hoje eu vou deixando algumas coisas para eu poder ser livre no meu caminho, no meu trabalho e fazendo a coisa acontecer de uma forma que eu fique feliz, né? E que dê certo para o paciente também, né? Tem no capítulo do meu livro, tem o primeiro capítulo fala, né? Aprender a dizer não. Sim, eu já li seu livro. Sabe que é uma dificuldade que nós temos muito. Em dizer não. E eu aprendi muito sobre o não, que é muito importante, senão a gente pira. A gente não aguenta fazer. Pode ver que a criança, a primeira palavra que ela começa a falar é não, né? Porque começou a incomodar, ela fala que não. Mas aí nós tiramos dela essa liberdade de mostrar que aquilo não tá bom. Porque se você pergunta por que você não quer, né? O que você quer? Você já começa a construir outras sinapses que vão te dar condições de ser seletivo, de entender o caminho que você quer seguir. Porque esses padrões, e a gente vai colocando, né? Pezinho, vai pondo. Quando você vê a bolsa tá cheia nas costas e você não aguenta. E aí a minha pergunta é eficiente o atendimento com as pessoas que precisam da tua capacidade ali integral em olhar, em observar? Não consegue fazer, né? Não consegue. É muito difícil, você precisa organizar. Como tudo, né? A gente organiza até a rotina da criança para acontecer a evolução. Então, tem que ser tudo com previsibilidade. A criança tem que ter previsibilidade de tudo, porque senão elas desregulam, principalmente as crianças com transtorno. Se não tiver tudo organizado. Agora põe a criança no carro e leva a criança para um lugar e ninguém falou nada. Não teve previsibilidade. A criança desregulou, não quer, não se comunica bem porque tem a dificuldade. Então tudo tem que ser muito organizado para poder dar certo. Você sabe que eu olho isso, eu tenho os trigêmeos, vão fazer 16 anos agora, né? Quando eu sempre usei isso porque no curso de psicopedagogia, quando eu fiz, eu falei, eu vou usar isso para as pessoas, porque eu trabalhava com gestão de pessoas. E aí eu falei, eu vou aplicar isso. Foi uma escolha também que não foi fácil. Quando você tem 1000 atividades e você tem os filhos, e aí você fala, vou parar tudo e vou viver para os meus filhos. Depois porque o pressuposto humano é muito assim, né? Depois eles crescem, vão para o mundo e eu fico aí solta. Olha, quando você faz organizado, planejado, estruturado, então, às vezes as pessoas falam assim, mas como até hoje, pergunta na frente deles assim, mas você não enlouqueceu? Eu falei, não, eu tô aqui quase, ainda. mas não, tô tudo bem, tô viva. Você sabe qual que era o maior desafio que eu tinha? Era a falta de privacidade. Eles mesmo, porque eu sempre usei essa metodologia de, olha, nós vamos fazer isso. Então, eles não falavam, eles eram bebê, de um dia, 2 dias. Então, eu falava assim, olha, mamãe vai pôr você aqui no bercinho, agora você vai dormir. Eu falava com eles o tempo inteiro, né? Agora nós vamos pra cá, olha, vocês precisam amamentar. Eu amamentei 4 meses, mas entendo que não é a amamentação, e sim a fala aqui, né? Exato. Que você fica o aqui olho no no córtex. olho. O olho no olho. Que já é comunicação. É ali, porque o córtex fica, ali né? Começa toda a comunicação da criança. No peito, o olhar. Porque as pessoas acham assim, mas não amamentei. Não, mas você pode dar mamadeira Sim, olhando para ele. O processo é esse, não é? Exatamente. É o olho no olho, a troca de turno, a mamãe solta um sonzinho, ele imita. A criança nasce sorrindo já. Então, isso. Você fala com ele, toca nele, ele sorri. É comunicação. A criança quer aquele acalento, quer estar ali. Tudo é comunicação. O choro é comunicação. Uma hora tá chorando porque tá sujo, uma hora tá chorando porque tá com fome. É a forma que o neném se comunica. E às vezes tá frio para ele, porque agora a gente tem tudo ar-condicionado, não sei o quê, né? Tá frio ou vento. Eu me lembro que eu falava assim, eles nasceram, eu tenho filminho, sabe?
eu falei, eu quero eles ali perto de mim para eu falar. Aí, antes de ter, eu falei, ó, agora vai acontecer isso e isso, tal, né? Vocês vão ser tirados, vão um pouquinho fora, longe da mamãe e tal. Eles nasceram tudo tranquilinho, né? E aí pôs um de cada vez para eu falar. E eu falava assim, olha, agora, explicava, né? E você escutava o sonzinho que eles emitiam, porque fica no vídeo gravado. Sim. Eles foram pro berçário tranquilo. Não foram crianças, sabe? Que foram tranquilinho. Tudo vai sendo organizado já no útero. É, exato. E eles, por ser trigêmeos, eles nasceram respirando. Eu me lembro que ainda o médico, né, falou assim, olha, eu não vou dar 10 porque eles não nasceram falando de apigar. E eu falei, graças a Deus, né? Tudo bem que você faz a sua parte, Deus faz a dele. Sim. Então, a gente organiza isso, mas tem que estar dentro de um propósito, né? Sim, assumir a maternidade de Exato. verdade. Porque se eu quero pôr uma pessoa no mundo, eu preciso realmente ter responsabilidade, né? Exatamente. E voltando para o lado da fala, né, por exemplo, às vezes, né, tudo é autismo? Não. Às vezes você organiza a criança, organiza o pai e a mãe. A hora que você abre a porta, você fala que você vai abrir a porta. A hora que você vai subir a escada, você fala, você está subindo a escada? Não, esse menino não fala, Thaís, não sei o quê. Aí a gente organiza as ações, as palavras junto com as ações. Volta a mãe. Thaís, ele tá falando, subir, descer, abrir, fechar. Eu vou na frente, vou atrás. Então, você organizou. A mãe tá tão cansada na correria que ela esquece de narrar. E aí não narra, a criança não sabe, ninguém tá narrando, né? Teve a pandemia também que gerou um atrasinho, as crianças ficaram muito sem se socializar. Isso também. Mas não é só pandemia, criança E também que não fala, pode, como não é né? tudo autismo, não é tudo só pandemia. Então você vê a importância de organizar? Tudo é organização, planejamento, né? Rotina. Ó, controle, a rotina é o controle. Exato. E as pessoas às vezes falam assim, mas não gosto de rotina. Mas, gente, a vida com rotina é maravilhosa. Criança sem rotina não funciona, ela desregula, ela fica bagunçada, ela fica mal educada, ela fica com dificuldade de socializar. E ansiosa, não é não? Ansiosa. Porque você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Organiza uma rotina, faz um quadrinho de rotina, coloca o solzinho, a lua, que vai acontecer de manhã, à tarde, à noite, vai colocando imagens para ela ver, tendo previsibilidade, e no final do dia fala, olha quanta coisa que você fez, de manhã você pegou, tomou leite, foi para a escola, depois à tarde você brincou no parque, você tomou banho e foi dormir, olha quanta coisa. Tudo quadrinho de rotina, dá para organizar. E eles visualizam isso, decodifica. Eles são visuais, muito, a criança é visual e ajuda muito no processo de desenvolver a linguagem e a fala. Porque a gente desenvolve primeiro na criança a linguagem, né? Linguagem é tudo aquilo que está dentro da cabeça. Então eu falo, filho, busca para a mamãe aquele copo e leva lá em cima da pia. Então ela respondeu esse comando, ela entendeu, desenvolveu a linguagem. A fala ela precisa trazer para o motor, que é a boca. Mamãe, já busquei o copo, aqui. Né? Então, linguagem, compreensão dentro da cabeça. Fala, parte motor, é aquilo que sai da boca. Então, a gente precisa ver essa relação. Porque primeiro a criança desenvolve as habilidades linguísticas, né? E depois acontece quase que vindo automático a fala, se não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento aí, nenhum transtorno motor. Então, a fala vem fluindo, né? Certinho. E eu percebo que as famílias, por trabalhar, ficam muito fechadas e sem socialização. Porque antigamente tinha rodas de conversa, rodas de... Bete na rua, já a gente brincava, né? Porque a pessoa tinha que se comunicar, a mãe da rua, né? E ficar... Balança caixão. Hoje você fala isso, vocês nem sabem o que é isso, balança caixão, né? Um dia eu peguei um toco pra brincar com o João Marcelo de Bete, é Bete que chama, Sim, né? Sim, Bete. Ai, isso é chato, ele falou. Falei, vamos brincar de Bete. Não querem, a gente brincava na rua, na calçada. Juntava aquele monte de criança na calçada. Eu gosto de brincar, eles fazem muito stop, porque é uma risada legal, atrás da outra. Porque na pandemia, fazia muito. Aí eu brinco assim, põe uns nomes tapafúrdio, né? Que eles falam assim, mãe, isso não existe. Eu falo, existe, procura no dicionário.
A gente Então é um barato. brincava muito na pandemia. Ai, vamos brincar de stop. Foi um caderno grosso. De stop o tempo todo. E aí Foi. criava outras estratégias. Então, eu percebo assim, nós temos que fazer a comunicação e a fala. E hoje, por exemplo, mesmo no coaching, você vê pessoas com dificuldade, adultos, com dificuldade de planejar, de organizar. Você pode, quando você planeja, organiza, fica fácil, inclusive, para você administrar as variáveis. Porque você não está atropelando o sistema. Ah, teve uma variável, você tem tempo, você vai consertar, você vai fazer e não vai estressar. Exato. Ô, Grace, mas eu vou te falar uma coisa. A Fono, sem o trabalho do coaching, porque a Thaís é uma hoje e ela era outra quando te conheceu, que a gente começou a fazer. Você percebe que precisa destravar a pessoa para ela se comunicar? Não Sim. envolve só motricidade, envolve a mente. Se você não destrava, a mente não, a fala não sai. Não, porque as a mente sinapses não segura, a produz, sinapse não produz. Então, o tanto que é um trabalho em conjunto. É né? sistêmico, Exato. né? Eu mostro isso para todo mundo no sentido, nós não podemos ficar sozinhos. Não é? Nós somos feitos para isso, para essa estrutura, não é? E termos condições de suportar os desafios, os conflitos. Ainda eu estava explicando isso, não é, para os meus filhos no sentido, porque eu falo muito, né? Imagina se eu não falo com eles. Mas, E eles estavam lá no conflito, eu falei, ai meu Deus, tudo porque é lindo essa fase, toda fase é assim. Ah, o fim do mundo, eu falei, não, esse é só o começo do mundo. Você nem sabe, não existe fim do mundo, é fim a hora que você morrer. Agora, uma pessoa forte, ela é porque ela venceu todos os obstáculos. Hoje a Thaís é forte. Sim. E ainda vai ficar muito mais forte, porque a gente só vai parar de evoluir o dia que morrer. Ah, parei de evoluir. Dá uma olhadinha que você desmaterializou. Entendeu? E depois que você entra nesse caminho do desenvolvimento, você não para nunca mais. E você vê, cada dia acontece uma coisa porque você desenvolveu aquilo, aquilo aconteceu e você vai, não para. E você quer mais um pouquinho, é tão bom, o conhecimento traz liberdade e você vai abrindo, né? E vai sendo feliz no caminho, né? Você caminha e você vai encontrando tanta alegria, né? Tantas pessoas que a gente encontra no caminho também, pessoas que nos ajudam, né? Você é uma das pessoas que eu encontrei no caminho, que me ajudou Mas porque tanto. pediu ajuda. Nós Exato. temos que ter a humildade em reconhecer as nossas fraquezas, Exato. sabe? Isso é todo mundo. Outra questão também, né, da nossa amiga. Eu me encontrava, quando estava conversando com você, me encontrava assim, com algumas limitações mesmo, dificuldade de foco, memória, concentração. Já veio a Sabrina me ajudando com a suplementação, organizando. Então, olha quanto que a gente precisa das pessoas. Né, no o caminho. tempo todo. Para poder dar certo, né? Para poder fluir, para poder fazer as coisas bem feito. Eu acho que a gente que se a gente tem projeto, propósito e fica sozinho, você caminha passos mais curtos. Quando você... E aí você desmotiva, né? Vai perdendo. E quando você busca isso de uma forma mais estruturada, vai e quando você... e agora o que eu faço? Socorro. Grace, tô indo aí, socorro. E o legal é porque às vezes as pessoas podem achar assim, mas então eu vou ter que fazer coach o resto da vida. Claro que não. Depois você fica livre, você vai em algumas... você tem outro planejamento, outra estratégia, preciso de uma orientação. Aí você tem, mas não é uma que você fica aprisionado, você fica liberto, não é? Liberto total. E agora, esses seus... como é que tá agora o foco, o direcionamento, porque você é especialista nesta área infantil, sim, né? Sim. E agora os novos projetos, como é que estão aí? Porque agora você então só tá no consultório. Só tô no consultório. E aí, o outro projeto que aconteceu no ano passado foi que eu vi a necessidade das crianças e dos pais, e muitos deles não têm condições, né, de bancar um atendimento.
E aí eu vi essa necessidade, eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar essas famílias num custo baixo, né? Foi quando eu criei o e-book. Como desenvolver linguagem infantil, mas usando a rotina familiar. Então, ele tá tomando café da manhã, como que nós vamos desenvolver ali? E ele é todo ilustrado, então a mamãe olha, ela vê que ela pode organizar aquele movimento naquela hora do banho, na hora do café da manhã, na hora de estar trocando de roupa e desenvolvendo aí a linguagem. Então você tem um e-book. Sim, eu desenvolvi o ano passado, né? E ele é um preço super acessível para os pais mesmo já começarem a desenvolver com a criança em casa, lá com 1 aninho, 1 ano e meio, mesmo crianças que estão assim, só em sondagem, que não tem diagnóstico, já para ir desenvolvendo em casa com a rotina familiar, não muda em nada. Ele está na rotina, que legal. ele organiza cada rotina para desenvolver a fala e a linguagem. Percebe? Como é lindo, né? Colocar o e-book, eu acho maravilhoso, né? Todas as pessoas aí... E todo mundo que adquire me dá um retorno, inclusive até uma neurologista. E como que a gente adquire? Ele fica no Instagram, na bio do Instagram. O Grace, uma neurologista... E teu Instagram qual que é? É Thaís Fumagalli. Thaís Fumagalli. Fono. Tá. É uma neuro que comprou o e-book e falou, Thaís, eu comprei esse e-book, depois ela me deu o feedback. Para ver o que era isso. Falei, e você achou o quê? Eu achei fantástico, porque você explica até, assim, os detalhes da brincadeira, o que aquilo vai fazer no cérebro da criança quando ela faz aquilo, aquele movimento. Olha, que legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela comprou e me achou no Instagram e me deu esse retorno, né? Eu já vendi ele nos Estados Unidos, no Canadá também. Olha. Então, bastante gente, porque lá é mais difícil. Mas para brasileiros que moram lá. Legal. Lá é mais difícil o atendimento com fono, esses atendimentos são mais difíceis. E as crianças desse pessoal que comprou, eles receberam diagnóstico de autismo e eles começaram a aplicar e gostaram muito, tá? Falando palavrinhas já, porque é só organizar, né? Como a gente falou. Tudo na vida é organização. Se tiver bagunça, se você tiver assim, nossa, não sei para onde ir, não sei o que eu quero fazer, tá desorganizado. Começa a organizar. E às vezes a pessoa pensa assim, como eu vou fazer? Por exemplo, eu quero você me contando assim, como você deu passos pequenos, como é que foi começar com isso? Começar pensar no consultório, começar a pensar em deixar, buscar desde o começo que você começou a efetivar na profissão, tal. Quais passos pequenos você deu? Os passos, eu acho que eles têm que ser pequenos, porém assim, firmes, né? Quando eu voltei a trabalhar, fiquei 8 anos cuidando dos meus filhos quando eu mudei para cá. E um dia eu saindo da missa, uma grande fonoaudióloga daqui disse, você precisa voltar a trabalhar. Eu pensei no meu coração, mas será? Eu tô tão bem assim. E aí foi onde tudo começou e eu cheguei em casa e algo falava, vai, só aceita. E eu fui. E lá no meu trabalho, uma cidade aqui perto, era em Mirassol. Lá eu me dei muito bem com todo mundo e as crianças evoluíram muito bem. E eu fui dando passos pequenos. De repente, passou um tempo, eu fui convidada para vir para Rio Preto, para trabalhar na mesma empresa. E eu fiquei só com as crianças com transtorno. Então lá eu já estava fazendo pós-graduação nessa área e lá eu me encontrei muito. Só que aí a coisa cresceu muito e eu já tinha o consultório e eu não consegui mais ficar com tudo. Humanamente, ainda eu falei lá quando eu saí, fiquei muito chateada. Humanamente, a Thaís não consegue administrar tudo isso aqui. E foi quando eu deixei, né? Mas foi passos curtos, constantes, estudando muito. Eu trabalhava 12 horas, estudava de final de semana, curso, pós-graduação, e-book, criando. Foi um ano inteiro, assim, só estudando. Assim, até meu marido começou a ficar meio, sabe? Thaís, cadê você? Acho que tá exagerando. Você estuda, você trabalha, você não tá nem aí pra gente. Ele ficava meio assim. Mas depois ele entendeu e aí eu já falei pra ele que eu tinha esse projeto, né? Que eu ia deixar pra ficar também com a minha família e trabalhar, né? E ter final de semana que eu não tinha mais. E aí foi dando tudo certo, né? Então, a dica, né, pra gente muito pensar... planejamento e organização.
o começo é muito difícil, a gente se mata, mas dá certo e depois você fica mais tranquilo, né? É, Porque a força da expressão matar não morre, viu, gente? não se morre. mata. Não morre. Você se mata, mas não morre. Você se dedica, se esforça muito. Então tem que ter coragem, né? Vontade. Disciplina. E muita constância, e né? Porque prova, todo dia tem que estar ali. Era muita coisa, tinha que estudar, que ia ter prova da pós-graduação. E não parava. Fazia cursos fora de Rio Preto também. Mas dá muito certo. Tudo que você se dedica na vida dá muito certo, né? Tenho certeza. Tudo. Só precisa dedicar. Né? E, na verdade, precisa ter foco. Foco no que você quer. Então, voltamos àquela dica do começo, né? O que o seu coração tá falando. Porque quando você falou assim, uma coisa falava... Nosso coração, né? O nosso eu, ele fala com a gente. Nós só precisamos ouvir. Porque é tanto barulho externo, né? De o que tem que fazer, o que é correto, se você vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Eu me desliguei do barulho. Eu fiz isso. Eu não queria saber se a minha casa tava que jeito, o guarda-roupa tava organizado. Eu tinha a moça que ia lá me ajudar, ela ia de vez em quando. Mas não é todo dia que estava organizado. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu me desliguei daquilo tudo. Porque tinha um foco, né? O meu propósito. Isso. Né? O meu foco era estudar, organizar, porque eu precisava avançar. Eu sentia que eu precisava avançar naquilo. E aí eu fiz isso e hoje eu consigo estar aqui, porque eu não conseguia ter esses horários. Eu não conseguia nada, não conseguia fazer um exercício, tava desumano mesmo, literalmente, né? Então a gente precisa mesmo desligar o barulho para poder organizar o que tem que ser feito, né? E o bacana de entender é que não é sempre, você não vai passar a tua vida fazendo isso. Existe um período. Exato. Então você olha o macro, mas foca no micro, no que você quer. Tem essas situações, mas tudo rapidamente, às vezes as pessoas falam, mas não é rápido. Passa rápido, sim. Passa. Né? Nós já estamos em 2023 e um período já estamos quase chegando no meio do ano. Exato. Né? Então, entender isso, que se você não planejar, não organizar, não fizer os estímulos do que você quer atingir, vai passar do mesmo jeito. Exato. E vai continuar essa sensação de improdutividade. Sim. E uma coisa que eu fazia muito, ficava querendo ser perfeccionista em tudo, né? E não excelente em tudo. O que eu fiz? O que você quer? Você quer isso? Não, agora eu vou escolher. Eu escolhi o transtorno do neurodesenvolvimento. Eu escolhi isso, agora você vai ter excelência nisso. Isso. Então, hoje eu faço cursos com o neurologista, os melhores do Brasil, né, que são 2, eu estudo com eles. Então, você vai desenvolver e ter excelência só nisso, não vai ficar focado em um monte de coisa. Então, quando aparece pacientes, eu mando para minhas amigas, fonoaudiólogas, não fico pegando tudo, porque o meu foco é outro. Exatamente. Né? Então, e a gente precisa organizar até o foco, ter excelência naquilo. E não ser perfeita, eu sou perfeccionista, tal. Não. Faz com excelência que vai dar certo. O bacana essa tua fala é excelente, né? No sentido de lembrar que quando você tem capacidade técnica, as pessoas acham que você pode resolver tudo. E o que é legal a gente entender que o status, né, das pessoas acharem assim, não, você pode resolver tudo. Olha, eu posso auxiliar, mas direcionar para um outro profissional. Exato. Porque eu até consigo, mas entender o que você consegue e o que vai trazer eficácia são coisas diferentes. Né? Uma amiga acabou de perguntar lá, na hora que nós estávamos vindo, Thaís, eu preciso de você para trabalhar a voz. Eu falei, eu não tenho excelência em voz, mas se fosse em outro assunto com crianças, sim, eu vou te encaminhar para uma amiga que tem excelência em voz. É isso. Eu ainda te perguntei sobre adulto, não é? Se você atendia adulto, você fala, olha, hoje não mais, você falou. E eu ainda te perguntei a segunda vez, não, eu quero este foco. Eu acho lindo quando a pessoa fala assim, não, olha, porque
isso é em tudo na vida. Decisões, né? E se focar naquilo. Pensa assim, ó, se a gente chega num local, você pode, se é saudável, você pode comer todos os doces, porque você é saudável, você não tem diabetes, você não tem nada. Agora, você é eficiente, eficaz se você comer todos os doces? Ou por que você não direciona e come o que você mais gosta? E aí você vai estar satisfeito com o doce e vai ser seletivo no que é isso. São as escolhas, né? Então, a gente tem que escolher organizado, né? Com objetivo e tem que ir deixando, porque é o que você falou, vai comer todos os doces. Vai querer atuar em todas as profissões que uma fono pode. Como, né? Todas as áreas, não todas as como. profissões. É impossível atender todas as áreas da fonoaudiologia, é impossível. A gente tem que escolher para poder ter excelência naquilo, né? Eu penso assim também. E as mães precisam, os pais, né? A mãe, o pai precisa dedicar, não queira ser perfeita. Seja só participativo do processo, de verdade, né? Exatamente, porque se não se envolver, a gente vê, eu faço até umas pesquisazinhas assim, olha essa que faz tudo, acontece, olha aqui, ó, faz um gráfico grande, né? Tem umas que fica aquele platô, porque não consegue fazer e não quer, mas não é que não tá nem aí pra criança, não é isso. É que da pessoa, né? Ela precisa. Ela também precisava de um desenvolvimento. Ela né? precisava de terapia, a mãe precisa. E muitas vezes a gente pega algumas sessões para conversar mesmo, para dar um apoio, porque a gente tem um pouquinho desse conhecimento aí que você me ensinou, a Sabrina me deu um suplemento. Às vezes eu passo até ali para aquela mãe dar uma ajudada. Porque às vezes a mãe ajustando tudo fica bom, né? Exato, e vai acontecendo também. Ai, Thaís, estou mais animada. Faz uma caminhadinha, você vai ver, vai melhorar bastante também. E ela começa a fazer umas coisas e ela começa a se ver, né? Porque ela não estava se vendo mais naquele problema ali, né? Que porque ela criou tão grande e não é tão grande, né? Quando a gente estuda, a gente entende que o transtorno não é tão grande do tamanho que todo mundo coloca, né? Que a gente organizando a criança, ela fica independente, totalmente independente. Exatamente. E ela acaba com aquele comportamento disruptivo. Às vezes a gente olha uma criança com autismo gritando porque ela não está fazendo análise do comportamento aplicada. Quando entra na análise do comportamento, todo mundo junto, a família, a criança organiza. Aí ela fica bem... Eu penso assim, a parte cerebral ela é magnífica, né? E se você estimular, ela já é perfeita. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Do que o Padre Ernesto fala no sentido de, olha, nós somos feitos para dar certo. Então, independente... Eu falo muito isso. Nós somos feitos para dar certo. Vamos fazer dar certo. O seu filho nasceu para dar certo e ele vai dar certo. Você acredita? Eu acredito. Então, vamos fazer assim? Vai dar certo. E ela começa com toda aquela garra de mãe fazer e dá certo. É maravilhoso. Muito bem, estamos chegando no final aqui do nosso café. Você viu como passar rápido? Olha só, eu quero que você deixe uma frase assim, como que as pessoas vão lembrar de você no futuro? Pessoas que não vão te conhecer agora, nesse século, né? Porque o projeto é que fique aí para outras gerações nos conhecerem. Que eu brinco que para os meus bisnetos, netos, tataranetos me conhecer, né? É só a tecnologia continuar, vai ficar aí. Como é a Thaís? Qual é a frase que marca a Thaís? Qual é o seu epitáfio? Eu penso que é essa força que eu encontrei, né? Antes eu ficava muito... deixa pra lá, tal. E agora eu tenho uma força, né? Eu encontrei essa força. Eu penso que é na igreja, nos estudos, né? Tudo junto, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então eu penso que eu quero que me lembrem com uma força, a força de você vencer todos os obstáculos, né? E a dedicação. Quando você se dedica, você realiza grandes coisas, né? Então eu penso que é força, determinação, né? Nesse sentido, porque as coisas acontecem. E muito, muito amor no caminho, né? Se a gente coloca muito amor no nosso trabalho,
principalmente essa relação com os pais, né? Amar os pais para que eles entendam que o amor acontece muitas mudanças com o amor. O amor resolve tudo. E aí eu aprendi muito sobre isso também com você, e aí muitas coisas acontecem, mudam muitas coisas, né? Então é mais ou menos nesse sentido, amor, dedicação, força, né? Determinação, eu penso que são essas coisas. Muito bem, vivendo, amando, tendo Exato. coragem, realizando, não é? Se dedicando. E o milagre acontece, né? Exatamente. Olha, muito obrigada, viu, por me atender no convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui. Nós estamos felizes aqui com a sua participação e não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações e divulguem aí para os amigos de vocês. Às vezes alguém está precisando, sempre alguém está precisando. Tudo de bom para vocês, até o próximo café. Até.